E aí, pessoal, o estupro é sim um dos crimes mais violentos e mais traumatizantes que uma pessoa pode passar na vida. Mas para combater isso, a gente precisa primeiro falar sério, olhar os números e parar de fazer política sobre isso, porque política é fla-flu. Político não vai resolver nada. Você tem que pressionar o político para fazer o que você quer. Você tem que ter a ideia do que você quer para pressionar o político e dizer vai fazer isso. Eu sou o professor Manuel, Krav Maga Strike Aracaju, e nessa semana que teve o Dia Internacional da Mulher, vou falar sobre alguns temas que afligem diretamente a mulher. Oi, nós vamos falar desse vídeo aqui sobre estupros, né? É um crime horrível, né? Eu já disse isso na introdução, e o que é que nós temos de dados sobre isso? Eu estou aqui, muito provavelmente você que está me ouvindo aí, vamos fazer uma certa análise. Muitos homens já desligaram, então só nisso já não vai dar para resolver o caso do estupro. Se parte da população se omite disso, simplesmente acha que não é com ela, já não vai resolver nada disso, e você vai saber por quê depois. Mulheres, muito provavelmente você tem mais de 20 ou provavelmente você tem mais de 18. Você já é uma mulher de verdade. Então por que eu estou dizendo isso? Que falar só para você também não vai resolver. Vamos ver os dados sobre estupro? Os dados sobre estupro são os seguintes, tá? Tem mais ou menos os mesmos dados de estupro do que de assassinatos. Então, se tem 60 mil assassinatos no Brasil por ano, também tem aproximadamente 60 mil estupros ano no Brasil, tá? Muito nos últimos anos agora tem dado uns 40 para 50 mil. Mesmo assim, é uma coisa absurda que dá 100 ou mais de 100 por dia. É um negócio assombroso, em qualquer lugar seria, mas aqui dia a dia, carnaval, bola que rola e vamos pra frente. 63%, 63,7%, e eu tô sendo bonzinho porque eu tô pegando uma média de vários atlas da violência, 63,7% são em crianças de 13 para baixo, quando se trata de mulheres, ou seja, só 30 e alguma coisa, só 37%, 36% acontece com mulheres adultas. Então por isso que eu disse que eu falar só para você não adianta. A maioria das vítimas, mulheres, são crianças. E entre homens isso é pior ainda. Vai de 84% a 86% para 13% para baixo. Então os meninos que são violentados têm 13 anos para baixo, mais de 80%. Então não adianta a gente ficar aqui falando apenas para você. Tem que acontecer alguma coisa, tem que ter essa conversa com essas crianças de 13 para baixo. Quando eu falo que tem que ter essa conversa com as crianças de 13 para baixo, possivelmente a primeira coisa que a gente pensa são os pais. Então, obviamente, os pais têm que ter esse tipo de conversa, né? Não falar com estranhos, tem que ter a ideia do que é o semáforo do toque, não pode tocar na boca, não pode tocar no seio, não pode tocar no bumbum, esse tipo de coisa. Tem que ter um canal aberto para se falar com os pais, dizer, ó, não gosto de fulano, e o pai não forçar o menino a ir lá e ficar com fulano. Você te ama tanto, você tem que ir lá. Não, se a criança não gosta da porra da pessoa, pergunte por quê e não force a criança a ir para lá. Tá certo? Seja o tio, tia, seja quem for. Se a criança não gosta, pergunta o que é, fica insistindo para saber o que foi e não força a criança a ir para lá. De criança ainda tem que ter uma participação da escola. Então quando se faz a participação da escola já entra política, eu vou deixar isso para lá, para o final, porque fica nesse negócio. O que eu quero que você entenda de política é que ninguém liga para você, ninguém liga para seu filho, ninguém liga para seu vizinho, ninguém liga para sua cidade, ninguém liga para nada. Político só liga para duas coisas, voto, dinheiro. Ponto final. Não tem discussão. Ah, mas a deputada fulana só liga para voto e dinheiro. Se ela fez o que você quis, foi sorte sua. Você foi lá, pressionou, porque você já tinha uma ideia e ela fez exatamente o que você queria fazer. O que é que os pais podem fazer? Quem deve proteger essas crianças? Quem deve proteger uma criança de 6 anos de ser violentada? Os pais, parentes, eu, você. Por isso que é importante denunciar quando você percebe qualquer coisa. As pessoas não denunciam. Pessoas veem um relacionamento estranho acontecendo com a criança e não denuncia. Não é ir lá só ter uma conversinha com quem está fazendo, não faça isso, ou não foi o quê, ou avisar o pai. Denuncia para conselho tutelar, denuncia para a polícia,
vai para órgão competente. Quando isso chega no órgão competente, os órgãos competentes vão fazer alguma coisa para isso, vão investigar muito melhor do que você. Tá? Se esse negócio de segunda chance, ou de não, eu vi um negocinho meio estranho, mas eu falei lá, deixei para lá. Não, denuncia. Primeira coisa que você tem que fazer é denunciar. Segunda coisa que nós aqui podemos fazer é tentar levar isso para os pais. Se você também é pai, você leva isso para o seu filho, leva isso para o outro pai que é amigo do seu filho, leva isso para o outro, leva isso para o outro. Né? Técnicas que funcionem, né? Como semáforo de toque, instrução de dica de segurança, esse canal aberto para quem a criança vai dizer quando acontece algo. Quem é essa pessoa que a criança vai dizer? Quem são essas pessoas? Né? Em casa, quem é? É o pai? Em casa, quem é? É a mãe? E quando estiver na escola, quem é? É um professor? É o diretor da escola? Quem é? Outra coisa, rede de informação. É muito importante para o pai ter uma rede de informação. O pai tem que saber quem são os professores, o pai tem que saber quem é o diretor, o pai tem que conhecer os amigos. O pai só vai saber muita informação do próprio filho com os amigos. Os amigos vão acabar entregando quando estiver comendo bolo, vão acabar entregando quando estiver tomando refrigerante, vão entregar. Comportamento. Terceira, eu falei até antes, comportamento do seu filho. Mudanças no comportamento do seu filho, se era extrovertido, se tornou introvertido, se ele era animado, ficou triste. Essas mudanças de comportamento que são normais, mas na época de adolescentes, então lembra que a gente está falando de crianças de 13 para baixo, que não é normal esse tipo de mudança. Agressividade demais, ele não era tão agressivo, ele era competitivo e de repente está agressivo demais. E não quer mais fazer alguma coisa que ele adorava, tipo ir pro futebol que ele adorava e passar a tarde lá no futebol. Você tem que procurar saber se alguma coisa aconteceu. Agora que nós falamos já na nossa parte, o que a escola poderia fazer? Quando se fala no tema de escola e educação sexual, lembra, sempre se mete política no meio e a única coisa que a gente tem que fazer é mandar em político. A gente não tem que fazer nada a mais, é mandar em político, principalmente mandar ele não se meter. Então, área de educação sexual. Eu não posso nem ter a tosquice de ser uma doutrinação e ter temas que não tem nada a ver, que não vão dar segurança a essas crianças. E nem posso simplesmente dizer que não e não e pronto, e por pirraça ou por qualquer outra coisa ou por religião. Não, precisa ter isso e precisa ser definido como uma coisa de segurança. Por quê? Porque são 63% de meninas e 80% de meninos. Então, quando acontece algo com menino, é exatamente nessa idade. Quando acontece, a maioria dos casos com meninas, são exatamente nessa idade. Então, tem que ter farol de segurança, as dicas, o semáforo de segurança, as dicas, toda essa parte que o pessoal de segurança já está cansado de dizer, né, para as crianças e falar aquilo ali. Tem que deixar claro no programa. Não é um programa que tipo vai ter identidade de gênero. Isso não vai deixar a criança segura. Eu posso ter uma aula disso, mas isso não vai deixar a criança segura. Aí tem 2 aulas de educação sexual no mês e as 2 aulas são de identidade de gênero. Não serviu para combater o estupro. Não serviu para combater o sequestro, que ainda criança também muito né? Eu estou falando de sequestro porque sequestro é diferente de rapto. Caso você não sabe, sequestro, você leva a pessoa, intenção de pedir dinheiro, e rapto é praticamente fins sexuais. Então, estou dizendo, sequestro também. Muita gente pega a criança e acaba carregando a criança. Tem que ter esse tipo de coisa, tem que ter esse tipo de coisa. Tem que estar bem definido no currículo o que é que vai ser. E a maioria dele tem que ser área de segurança, para ensinar a criança, tá? Não ensinar a criança o que é ser homem, o que é ser menina, mas o corpo dela, para ensinar a criança que os outros não devem topar no corpo dela sem o consentimento dela, com quem ela deve falar, e esse tipo de coisa. Isso tudo é muito importante. Se nós tivéssemos um pedacinho disso aí, já baixaríamos muito esse número absurdo de estupros que nós temos no Brasil por ano. Comenta aqui embaixo, fala, dá a sua ideia. Eu sou o professor Manuel Krav Maga Strike, aproveitando para ter uma conversa séria, tá, com você e aberta também. Pode falar aqui o que você quiser. Muito obrigado, até a próxima.